Isaías 59. Nós vamos ler o texto inteiro do profeta Isaías, que tem na maioria das versões um título: Confissão da Maldade Nacional. Isaías capítulo 59 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que elas fazem. As obras deles são obras de iniquidade. Obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal. São velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz. Por isso, está longe de nós o juízo, e a justiça já não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos, e gememos como pombas. Esperamos o juízo e não há. A salvação e ela está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti. Os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirarmos-nos do nosso Deus, o pregar opressão, rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Pelo que o direito se retirou, a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mar dar-lhes-á a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor, desde o poente e sua glória, desde o nascente do sol. Pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti. As minhas palavras que pus na sua boca não se apartarão dela, nem de teus filhos, nem dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Olha, só os 2 primeiros versículos
já seriam suficientes para nós entendermos o conceito labirinto e caminho. A Bíblia diz, irmãos, claramente, e não dá para a gente questionar, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. A Bíblia diz em Provérbios que há caminhos que para o homem parecem certos, mas que no final são caminhos de morte. E eu vou contar, antes de simplesmente delinear algumas ideias aqui, a respeito do labirinto de Creta. Talvez você já leu, talvez você já estudou, talvez você já leu alguma coisa sobre mitologia grega. Eu vou usar isso como uma metáfora para entender que labirinto é cria nossa, caminho é cria de Deus. Labirinto, a gente que faz, a gente que se enrola, a gente que se mete neles, mas caminho é Deus quem proporciona. Diz a mitologia grega, e eu não estou pregando sobre mitologia grega, apenas vou citar um exemplo para ilustrar o que eu pretendo dizer. Diz a mitologia grega que um deus chamado Poseidon presenteou o rei de Creta com um touro branco, muito bonito. Mas o touro era para ser usado em sacrifício para o deus Poseidon. E o rei de Creta, chamado Minos, ele não fez isso. Ele gostou tanto do touro que ele sacrificou um outro qualquer no lugar desse. O deus Poseidon ficou com tanta ira que ele fez com que a mulher do rei Minos gostasse do touro. E do casamento da mulher desse rei com o touro branco, nasceu uma figura grotesca, chamada de Minotauro, que tinha a cabeça de touro e o corpo de homem. O rei Minos ficou indignado, mas ele não queria matar o Minotauro, porque na cabeça dele era filho da mulher dele. O que ele fez então? Ele chamou um arquiteto chamado Dédalo, que tinha um filho chamado Ícaro. E ele disse: eu quero que você construa um labirinto, e eu vou deixar o Minotauro morando lá. E o Minotauro foi colocado no labirinto que o arquiteto Dédalo fez, e não havia saída. O labirinto não tinha teto, mas não tinha saída. Quem entrava lá, morria. Ou porque não encontrava saída, ou porque o próprio Minotauro acabava matando aquela pessoa. De repente, apareceu um herói que conseguiu dominar aquele monstro e o matou. Com muita ira, o rei Minos falou: então eu vou deixar o arquiteto preso lá dentro. E ele sentenciou à morte tanto o arquiteto quanto o seu filho Ícaro. Sabendo que eles conheciam os detalhes do labirinto e poderiam contar para alguém, ele encerrou aquele homem, Dédalo, e seu filho, para morrer lá, à míngua. Dédalo não sabia também a saída do labirinto, mas ele percebeu que o labirinto não tinha teto. Então muitos pássaros passavam por cima do labirinto. E ele disse ao filho: vamos prender esses pássaros, vamos pegar cada um deles, vamos arrancar as penas e vamos fazer para nós mesmos asas coladas com cera, e por cima nós conseguiremos sair. Do alto nos virá o socorro, é do céu que nos virá o socorro para sair. E dito e feito, a lenda conta que os dois fizeram asas, e essas asas eram coladas com cera, e os dois conseguiram voar o suficiente para sair do labirinto e ter liberdade. Só que Ícaro, o filho de Dédalo, ouviu o pai dizer: vamos simplesmente voar e sair logo, porque é de cera a cola dessas asas, e quanto mais alto você voar, mais perto do sol, e você vai ter as penas derretidas, a cera vai derreter e você vai morrer. E foi isso que aconteceu. O pai sobrevive,
porque acreditou que a salvação vinha do céu e saiu de lá, e o filho achou que era muito baixo voar só acima do labirinto, e começou a querer voar, e voar, e voar muito alto, até que ele morreu, do tombo que ele teve. A analogia que eu quero fazer, biblicamente, é mostrar que não é Dédalo que faz labirinto, sou eu, pecador. A Bíblia mostra claramente que Deus nunca tem a sua mão encolhida para não me salvar. Nunca Ele é surdo para não ouvir. Mas quando eu cometo pecados, eu crio um labirinto que me tira toda a liberdade de viver como Deus quer. E eu só sairei deste labirinto quando eu aprender a olhar para o céu. Quando eu acreditar que a salvação que vai me tirar desse labirinto, que a Bíblia também chama de lamaçal do pecado, que a Bíblia chama também de caminhos tortuosos e enganosos. Irmãos, muitas pessoas entram e saem da igreja e estão no maior labirinto, por conta do orgulho próprio, por conta da hipocrisia, por conta de nunca confessar o seu pecado, e estão criando sem perceber labirintos religiosos que não vão levar a lugar nenhum, se não olharmos para cima, se não percebermos que a salvação vem de cima e vem de Deus. Eu peço que você preste atenção em 2 versículos do texto que nós lemos, somente 2, o número 1, o versículo 1 e também o versículo de número 16. Eu vou ler os 2 em sequência. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Vá lá para o 16. Viu o Senhor que não havia ajudador algum, e ficou maravilhado de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Aqui está, meus irmãos, 2 verdades: o labirinto que me afasta de Deus, o meu pecado, que me faz embrenhar por caminhos que me levarão à injustiça, que me levarão à mentira, que me levarão à falsidade, que me levarão a muitos enganos. E o texto diz que Deus ficou admirado de não haver quem clamasse por justiça mais em Israel. Deus ficou admirado de ver quantas pessoas mentiam e não sentiam nenhuma dor, nenhum peso na consciência. E Deus continuava dizendo: eu não sou surdo, a minha mão não está encolhida. Mas há uma coisa que separa o homem de Deus: o labirinto do pecado. Esse pecado enrustido na nossa alma, esse pecado que nos enche de orgulho pelo nosso ego, esse pecado que nos enche de autossatisfação, achando que nós estamos fazendo tudo certinho. Por isso que a Bíblia diz: o labirinto do pecado leva o homem a pensar que o caminho que ele escolheu parece certo para ele, por mais que muitas pessoas dizem: olha, cuidado, não vai por aí, está errado, não vai dar certo. O texto fala da maldade de Israel, mas eu creio que ele poderia falar muito bem do nosso atual Brasil. Há uma maldade tão grande no Brasil. A maldade e a corrupção estão em todos os laços, em todos os lugares, em todos os escalões, em todo canto. Irmãos, não dá mais para sentar no sofá de uma sala, ligar uma televisão e falar: eu vou assistir um bom programa brasileiro, eu vou assistir um bom repórter com notícias que me encantem novamente com o ser humano. Eu vou assistir um programa, um seriado que me fascine, que me alegre o coração, porque tudo está pervertido. Dédalo criou o labirinto. Eu criei o labirinto do pecado para minha própria alma também. Dédalo percebeu que a salvação não estava andando, batendo cabeça para lá e para cá, mas ele percebeu que olhando para cima, os pássaros, o alto seria a saída certa. O texto diz que Deus se maravilhou de ver que as pessoas sequer oravam pelo assunto.
Irmãos, nós estamos rodeados, cegos, não percebemos mais frieza, não percebemos mais dureza do nosso próprio coração, estamos nos embrenhando num labirinto que pode nos levar ao estrangulamento de uma espiritualidade bonita, de uma espiritualidade fervorosa, e nem sequer olhamos para cima para perceber que a nossa saída vem do alto. O versículo 16 diz que Deus ficou tão maravilhado, tão espantado de que ninguém nem intercedesse mais, que Ele falou: eu vou resolver isso, eu mesmo vou sair e salvar. O labirinto é o pecado, o caminho é Jesus. A palavra de Deus diz que Ele veio e se tornou o caminho, a verdade e a vida. E eu queria que você pensasse um pouco nisso. Que caminho você acha que está fazendo longe de Deus? Que decisões você toma na vida, que escolhas você faz, que no fundo, se tornarão apenas um labirinto do qual você não mais poderá sair. Vá com a sua Bíblia, lá em Hebreus, no capítulo de número 10. Hebreus, capítulo 10, o versículo 19. Se existe um labirinto, existe um caminho. E o caminho de saída do labirinto que o pecado nos colocou, esse caminho é Jesus. Eu vou ler apenas um verso, Hebreus 10, verso 19 e 20, desculpem. Hebreus 10, verso 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aqui está a palavra de Deus, dizendo que nós temos um caminho, uma rota de fuga do labirinto que o pecado nos levou. E esse caminho é o próprio Jesus. O que impressiona nesses dois versos de Hebreus é que a palavra de Deus diz que esse caminho deve ser trilhado por nós com intrepidez, com coragem, com ousadia, porque não é um caminho que eu fiz, não é um caminho que eu escolhi. O que eu fiz foi o labirinto. O caminho que eu escolho são os atalhos que eu tento percorrer, achando que ali a minha vida terá mais prazer, mais satisfação, mais felicidade. E quando uma pessoa entrava naquele labirinto da metáfora, naquele labirinto da lenda, lá de Creta, quem um dia puder ler vai perceber, aqui parece saída, não era, ali parece saída, não era, e a pessoa acabava morrendo de tanto tentar descobrir saídas daquele labirinto. Mas tudo que eu falei no início é só uma metáfora. Porém, o labirinto do pecado não é metáfora, ele é pura realidade. E quando a gente está dentro desse labirinto e sequer levanta os olhos para cima para dizer: salva-nos, Senhor, nós não conseguimos encontrar caminho, nós não conseguimos encontrar saída. E Hebreus diz: nós temos um novo e vivo caminho, nós temos uma saída do labirinto. E nós precisamos andar por esse caminho com intrepidez, porque houve um dia em que o próprio Cristo se fez caminho, quando morrendo no Calvário, de alto a baixo, o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha, e cada dia brilha mais, para todos aqueles que se convertem de coração e reconhecem: Senhor, obrigado, porque no labirinto que me deixava cego, e eu não via a direção que deveria seguir que te agradasse, um dia que eu olhei para cima, não foram os pássaros, mas foi o seu próprio Filho que veio e me mostrou o caminho. Aprenda a andar por ele. Com certeza você tem coisas a fazer, e a Bíblia diz que quem anda pelo caminho tem que andar em novidade de vida, com coragem, com intrepidez, com alegria. Toma cuidado, meu irmão, há muito labirinto por aí.
O nosso pecado não diz que estamos entrando num labirinto, de maneira nenhuma. Quando escolhemos alguma coisa por nossa própria conta, sem pedir orientação de Deus, é nossa escolha. Nós só vamos clamar a Deus quando a nossa cara inchada de tanto tentar descobrir saída, não encontrar nenhuma. Aí nós vamos dizer: Senhor, me salva. Por isso, se você entendeu o recado, se você entendeu que o pecado é um labirinto, se quebrante diante de Deus, se arrependa dos seus pecados que mesmo como cristão você comete. O texto de Isaías fala de vários pecados. Se você leu, ou pelo menos ouviu a leitura, você vai ter percebido lá, além de mentira, além de injustiça, além de nenhuma verdade, além de nenhuma paz, aquelas pessoas estavam cegas. E quem anda como um cego espiritualmente, vai tateando, tentando encontrar saídas e não consegue. É só Jesus que ilumina o caminho e mostra como andar em novidade de vida. Nós vamos terminar o culto dessa noite cantando um hino. E esse hino, eu vou ler uma parte dele aqui agora. Esse hino ajuda a gente a refletir, porque ele fala assim: esse dia está acabando. Nós estamos aqui às 7h35. O dia está acabando. Só que vai ter um dia que não é só o dia que vai estar acabando, é a vida. E o hino 148 diz: finda-se esse dia que o meu Pai me deu. As sombras da tarde já cobrem o céu. Ó Jesus, se o Senhor está comigo, eu não tenho medo da noite, eu vou dormir em paz. Com pecados, olha a certeza de que nós temos alguns labirintos que temos que admitir. O hino diz: com pecados hoje eu te entristeci, mas eu te peço perdão por amor de ti, não é por amor a mim. Eu sou pequeno, eu sou muito fraco, me livra do mal, e que em ti eu tenha proteção final. O Senhor que guarda o marinheiro no violento mar, conforta ao que sofre dores. Ao tentado, estende a tua mão, e ao triste e aflito, manda o Consolador. Pelos pais, pelos meus amigos, pela santa lei, pelo amor divino, eu vou te dar muitas graças. Jesus, aceita a minha petição, e seguro eu vou dormir, sem nenhuma perturbação. Toma cuidado com os labirintos, eles são ilusórios, mas se você já sabe qual é o caminho, ande por ele, de cabeça erguida, com intrepidez, e Deus te conduzirá pelos caminhos que lhe agradam, sem armadilhas, sem tropeços. Amém e amém.